Estados Unidos é a famosa terra da oportunidade, visto que é o país com a maior economia do planeta. É muito almejado por imigrantes para ganhar vida, visto que os salários são bem maiores que os países subdesenvolvidos e o pobre não miserável tem um padrão de vida melhor comparado a quem vive com salário mínimo em nações pobres se tiver disposto a suar a camisa. Ainda que possa ter uma vida mais confortável, entre as desvantagens de morar lá é residir num dos países que mais sofrem ódio de anti-americanos, sejam por razões certas ou erradas, sistema de saúde questionável de tão caro, terrorismos domésticos, malucos que resolvem jogar postal na vida real e está frequentemente envolvido em alguma guerra no estrangeiro. Mas algo não tão mencionado como desvantagem de morar neste país é o clima e os desastres naturais. Se você decidisse se mudar para os Estados Unidos, para onde iria? Considerando que é um país de tamanho continental igual ao Brasil, definitivamente não seria uma tarefa fácil, ainda que fosse escolher por região. Que tal morar na costa oeste, lugares onde estão localizadas cidades como Los Angeles ou São Francisco, que são tropicais com locais turísticos de tirar o fôlego? Sim, pode parecer boa ideia, até lembrarmos que a costa oeste fica bem em cima de uma infame deformação geográfica chamada Falha de San Andreas. Ou seja, terremotos por essa região são frequentes e espera-se a qualquer momento o tal grande terremoto, ou Big One como é chamado por lá, igual aquele que aconteceu em 1906, que devastou São Francisco, e a de 1989, que marcou por derrubar toda uma autoestrada. Nem preciso dizer que o risco de morar numa região sujeita a um terremoto daqueles acabar com você ou lhe jogar na miséria já foi bastante explorado em Hollywood em filmes catástrofe. Considerando que você não quer morar na costa oeste e tremer igual britadeira descontrolada, que tal a costa leste do país, região onde ficam cidades como Miami, Charleston e Nova York? Bem, você pode aproveitar aquelas praias maravilhosas para quem curte um pouco de natureza, ou se for alguém com vivência mais urbana, curte a arquitetura dos arranha-céus diante do labirinto de concreto nova-iorquino. Mas quem abraçar esse pacote de benefícios vai ter que aturar todo o maldito verão, aquela temporada de furacões que ano após ano assola a costa leste americana, causando milhões ou bilhões de dólares em prejuízo em danos e destruição. Sem falar das mortes e inundações causadas pelos ventos intensos, mesmo que apenas a rebarba das tempestades atinja os X locais. Então você não quer tremer igual britadeira e levar ventos de mais de 300 por hora na cara, resolve se afastar dos litorais e tenta almejar morar no norte dos Estados Unidos, que fica bem longe desses problemas. Por um tempo você conseguiria viver numa boa, mas aí chega o inverno e sabe o que acontece? Neve! E não só neve, como nevascas. Não basta passar por um frio desgraçado por 4 ou 5 meses por ano, terá que aturar tempestades que, se você não estiver bem agasalhado, sua pele parecerá que está sendo cortado por facas de tanta frieira, além de deixar as estradas todas atoladas de neve e intransitáveis. E quando os veículos podem transitar por elas, as chances de ocorrerem acidentes são maiores devido à estrada escorregadia pela neve, causando aqueles engavetamentos que de vez em quando estampam os jornais do mundo. E não basta isso, como também tem que enfrentar a possibilidade de ficar preso na própria casa porque a porta fica soterrada de neve e ter aquele trabalho árduo de retirá-la daí para liberar caminho. Bem,
Isto se você não ficar preso fora de casa e ser obrigado a passar algum tempo em algum local desconhecido que lhe deixe desconfortável do aconchego do lar. Fugindo das nevascas desgraçadas do norte do país, você tentaria morar no sul, onde o clima parece ser mais amigável em cidades como Dallas, Houston e Nova Orleans, visto que os verões de lá lembram bastante o calor do Brasil, algo que você estaria acostumado. O problema é que lembra tanto o Brasil que quando chega o verão, vem as malditas inundações ocasionadas por chuvas típicas da estação que tanto devastam essas regiões, especialmente se morar nos estados conhecidos pelos pântanos, como Mississippi, Alabama e Flórida. E ponha o adicional de perigo de ataques de jacarés que matam americanos todo ano e são um perigo adicional quando ocorrem esses alagamentos que pegam transeuntes desprevenidos. Então, se você vai para a costa oeste, fica tremendo como britadeira por terremotos. Se for para a costa leste, leva furacão na cara. Se for para o norte, é nevasca na fuça. E se for para o sul, brinca involuntariamente de peixe. Como última medida para evitar os grandes desastres naturais, você tenta ir para o interior, bem no centro dos Estados Unidos. Assumindo que você não ligue de ir para a praia, mas ainda queira curtir a natureza, o interior não parece ser tão ruim assim. Lá tem os grandes parques nacionais conhecidos por ter trilhas para mochileiros fazerem acampamentos e respirar o ar fresco das belas florestas que lhe podem proporcionar. E se for uma pessoa citadina, ainda há os grandes centros urbanos como Kansas e Oklahoma City. Além de conseguir fugir de todos os desastres naturais citados anteriormente, ainda tem espaço para todo estilo de vida possível, desde os mais saideiras até os reclusos. Morar na meiuca do país é o local ideal para tentar viver na terra da oportunidade, certo? Sim, exceto por um detalhezinho. O centro do país é conhecido por ser um corredor natural. E que tipo de corredor estamos falando? Bem... tornados! Sim, se misturar o calor do verão com os ventos gélidos das montanhas rochosas e a umidade das chuvas, teremos ventos de centenas de quilômetros por hora em forma de redemoinhos, devastando cidades e pessoas por onde passa. Uma força imparável que atira destroços de todo objeto que ele consegue sugar para todas as direções possíveis, sendo um grande turbilhão de fragmentação assassino. Sua melhor chance de sobrevivência nesses casos é achar um abrigo subterrâneo ou algum lugar bem fortificado que resista aos ventos e aos objetos atirados por eles. Provavelmente você já conhece esse fenômeno dos documentários da Discovery Channel da vida, onde caçadores de tornados arriscam suas vidas para mostrar ao público as impressionantes imagens da mãe natureza em ação e, consequentemente, entrar no imaginário público como um dos desastres naturais mais impressionantes visualmente falando. Não é à toa que no mundo do entretenimento, o cinema catástrofe foi revigorado em 1996 com o filme Twister, onde vários tornados assolam o interior do país, culminando no final memorável de um tornado de força F5 que persegue nossos protagonistas. Desde o sucesso de Twister, outros filmes do gênero foram realizados, mas claro, como tudo aquilo que faz sucesso, sempre tem seus copiadores baratos. Alguns tão baratos que nem tem um nome que chama a atenção, enquanto outros tentam botar um adicional extra para surpreender o público, como o filme que analisarei hoje, Nature Unleashed Tornado. Para quem me acompanha, já conhece a franquia Nature Unleashed da minha sessão Chorumão.
que é uma série de 5 filmes catástrofes da Romênia que retratam alguns dos desastres naturais do nosso planeta. Nesse caso, iremos ver o que acontece quando alguém resolve imitar Twister, mas com um orçamento menor e adiciona uma traminha que foge da fórmula típica desse subgênero para tentar se destacar no repertório. Qual é essa traminha? É o que vamos descobrir agora! Iniciamos em 1974 no estado do Texas, terra dos cowboys joão-amorinenses americanos, numa pacífica fazendinha interiorana. Tudo vai bem até, adivinha só, uma tempestade chegar e criar um tornado. O morador local, Daniel, é um caçador de tornados e fará questão de capturar em filme este momento. E sabe por quê? Porque é um raríssimo fenômeno de tornado em baixa resolução, um momento único para ele. Ele manda seu filho Josh para o abrigo, mas não antes de agraciá-lo com seu amuleto da sorte. Ele deixa seu filho e mulher para trás para vigiar o garoto e vai para a caçada. Para conseguir filmar, ele se prende a um veículo para não ser levado pela ventania. E ele tá tão fissurado nas imagens impressionantes do tornado em baixa definição que não percebe a péssima ideia que é ficar ali. Curioso! Esse tornado em baixa resolução é um fenômeno raro que dentro do seu vórtice não dá vento algum. Olha só as roupas não se debatendo ao vento. 30 anos depois do seu pai morrer, Josh é um cameraman para a imprensa americana que filma cenas para fazer reportagens pelo mundo, como a dos ciganos que são rejeitados pelos próprios americanos de viver entre eles, em um caso clássico de xenofobia. Sua próxima missão é ir para Bucareste, capital da Romênia, para entrevistar um ministro romeno que está batalhando pelo direito dos ciganos viverem onde quiserem, sem serem apurrinhados pelos preconceitos alheios. Sendo um trabalho na Romênia, Josh lembra de seu pai que esteve no país para caçar tornados, o qual escreveu um livro sobre o tema com um amigo dele chamado Melik, e leu uma carta guardada dele. My dear colleague and friend, much has happened since you escaped. The dark forces of Belial are closing in on me, and I fear that my days are numbered. Please guard as talisman that I sent you with your life. If Belial or their powerful friends were to have it, nothing will stop them at a Tempesta. I trust when the predicted time comes, you will use it or place it in proper hands. Como é? Nem 15 minutos de filme fomos de tornado para ciganos e agora seitas satanistas? Qual é a desse filme? Está em crise de identidade, tentando decidir se é um filme de catástrofe ou um genérico de Indiana Jones? Com essa pendência pessoal introduzida do nada no filme para motivar nosso protagonista, ele vai na missão fazendo dupla com a repórter Nikki para entrevistar o ministro. Durante as capturas de vídeo para a reportagem num acampamento de ciganos, Josh avista uma mulher e fico na dúvida se ele teve ataque de apaixonite ou está tendo alguma visão do além. E pelo procedimento da cena, parece ser a primeira opção. Are you going to tell me my fortune? Perhaps. Ai caramba, para onde esse filme está conduzindo a narrativa com essas cartas de tarô? Which side are you on? Esse filme virou história de origem do Charada para falar em modo de enigmas? Stay close. What? How you get? A gift. Lie. Stolen from Gypsy Grave. No, my father gave it to me. There is a world beyond that speaks through the cards, where the devil and God do battle with us like chess pieces. You
think you come here now is accident. If you do not know, then you should not have it. You are not the chosen one. Legal! Meteram agora papo de escolhido de Matrix no meio de tornados, ciganos e seitas satânicas. Chosen one. The one who must stand up to the wind. The wind. It is coming. What's coming? There are too many signs. Sinais, fortes sinais. Give me the talisman. The angel Gabriel gave it to one of our kings a long, long time ago. I will put it in the hands of the one that can save us. Save us all. Caramba! Será que esses diálogos merdas foram escritos por Neil Breen? Pois é muita praia dele fazer esses diálogos intraduzíveis, apesar de serem escritos numa linguagem que eu possa compreender. Não sei qual é a do filme, pois achei que havia um filme de desastre de tornados e de repente a direção do filme deu uma guinada de 180 graus e resolveu dar importância nessa seita satânica como se a sobrevivência da humanidade estivesse em jogo. Pouco depois, ela se desculpa pelo tratamento dado a Josh, pois as cartas de tarô revelam que ele vai trazer justiça ao caso todo, e também porque está sendo vigiada discretamente por membros da seita satânica, e não vai querer se afastar do único potencial aliado dessa causa maluca. Ela informa que o ministro que vai entrevistar é o líder da seita satânica, algo que obviamente o mesmo nega na gravação da matéria quando Josh confronta essa informação e o ministro alega que é uma história cigana fantasiosa. Josh vai atrás de um dos escritores do livro Metatempesta, o tal Malik Dalcanto, e por meio de uma breve investigação, descobre que ele foi internado num asilo de loucos e... peraí, cara! O que isso tudo tem a ver com um filme que supostamente se vende como de desastre com tornados? Eu quero ver tornados, não tramas investigativas de seitas diabólicas. Será que pode entregar isso pelo menos? Josh? What? Obrigado. Ainda assim, o filme está tão monótono que está muito aparente que jogaram essa cena a esmo só para movimentar a trama chata que está rolando. E parece que ele encontrou outro fenômeno raro além do tornado em baixa resolução, que é a do tornado de cena de arquivo. Hã? A cena, além de ser jogada a esmo, é um sonho? Ou seja, o filme está deliberadamente desperdiçando a droga do tempo do espectador para atingir os obrigatórios 90 minutos de duração? Putz, lá miséria! Esse sim é o tipo de filme que dá vontade de amaldiçoar de verdade os realizadores dessa desgraça, com uma seita satânica indo atrás deles por tal ousadia. Looks like a civil war zone. Tornado? What? Here in Romania? Yep. The first ever. Maybe you're right about the Meta Tempesta coming. If it does happen, thousands of people will be killed. And if it feeds on itself, God only knows. Para uma dupla metida a jornalistas investigativos, estão muito desinformados, pois a Romênia registra a ocorrência de tornados desde 1822, e apesar de bem menos frequentes que nos Estados Unidos, eles ocorrem de maneira intermitente.
E sabe de uma coisa? É irônico que antes de eu assistir esse filme, nem sabia que a Romênia sofria com tornados. E o fato de o filme dizer em sua própria trama que é a primeira vez que isso ocorre, uma mentira que você desbanca em meros 5 segundos de pesquisa na internet, torna isso uma ironia sem tamanho. O filme é de 2005, então não é como se fosse difícil conferir a veracidade da afirmação numa rápida pesquisa de internet. Ele vai para o asilo onde Malik está internado e é tão mal cuidado que parece estar abandonado de tão caindo aos pedaços, sem falar que aflora os estereótipos típicos de malucos gritando pelo asilo nessa parte. Tá, mas para gritos de sofrimento da alma do espectador desse filme e suas angústias de como esse filme enrola e não acontece nada. I'm Joshua Paladin, Daniel's son. 476674. Esse aí não é o pai de Jesus Cristo internado não, né? Por acaso apareceu algum mago do tempo por perto? Ou a própria tempestade do X-Men que resolveu fazer uma ponta no filme? Parece até aqueles ataques míticos de profetas que fazemos no jogo Empire Earth, pois é muito conveniente a tempestade aparecer só agora, quando ele está para conseguir respostas. Tempesta! Yes! We must stop it! Stop it! Thomas! Yes! Where is Thomas? Apocalipse! Ah, que bacana! Foi aí para tirar dúvidas e terminou saindo com mais enigmas graças à mente insana do velho, que é incapaz de formar frases diretas ao ponto. Ah, peraí, deve ser outro sonho dele, quer ver? Se a cena do tornado foi um sonho, esse aí com certeza deve ser. Não faria sentido o timing da mãe natureza ferrar com o protagonista em busca de respostas de forma tão conveniente. Mas pela cena a seguir, não foi um sonho. Logo após o tornado misterioso, ele pesquisa quem é o tal Thomas mencionado pelo doido lá. Numa investigação bibliotecária, descobrem que Thomas é uma cidade construída sob as ruínas de uma antiga metrópole pelos romanos, que agora é chamada de Constança. Legal! Uma cidade que realmente existe pesquisando na internet agora. E é aí que entra o amuleto da sorte de Josh na história. O desenho no livro é o mesmo que o amuleto dele que veio da igreja de onde essa cidade se localiza. E lá descobre informações ainda mais estranhas sobre seu amuleto. The Antimeteoro. It's from the ancient Greek, against the wind. But a wind that, Hovers. Tornado. despite all our prayers, it is coming again. Do you know when? The Egyptians believe the Antimeteoro has the power to stop Meta Tempesta. They call it Diklos. There is much superstition around all this, like they believe a hero will appear. Let me show you something. Records show he came in 666. And back again in 1332. But he didn't come in 1998, right? So we're okay. It's not a cycle, it's simply a coincidence. Caramba, maluco! Só queria ver um filminho com destruição de cidades, gente correndo e escapando do perigo. É tão difícil pedir uma trama mais direta ao ponto?
Tem que inventar esse monte de mitologia bestalhão que sei que é inventada, porque procurei esses termos como antimeteoro e só encontrei discussões sobre sistemas para destruir meteoros que possam bater na Terra e nada de mitologia? Aliás, por que estamos falando de meteoro num filme que deveria ser sobre tornados? Se algum cigano estiver assistindo esse vídeo e puder me esclarecer se tem algum fundo de verdade essas histórias mitológicas que o filme está contando, me avise, pois eu não estou engolindo essas coisas não. Eles ficam sabendo do tal culto satânico Belial, os símbolos que eles usam e suas intenções de invocar o tal Meta-Tempesta. Durante uma investigação nas proximidades da igreja, se deparam com membros do culto satânico indo para algum lugar e vão investigar mais de perto. E... Oh my God. te garanto que seu Deus não tem nada a ver com o que ocorre aí. Espionando por conta própria esses caras lá dentro, descobre que a mulher que deixou para trás foi capturada pelos cultistas. E sabe por que foi capturada? Porque ambos são tão ruins na furtividade quanto eu jogando Metal Gear. Ainda bem que quando o assunto é sair na porrada, ele se sai muito melhor na conta. Blood is of a great spiritual value for us. Especially on this great day. Ridiculous. Eita! Desde quando o cameraman é treinado nas artes da troca de tabefes contra capangas alheios? Agora de filme de desastre com investigação em eventos paranormais, virou filme de ação com pancadaria e suspense? Esse filme, a cada minuto que passa, parece que se perde em qual gênero quer focar. Eles fogem de carro com os cultistas logo atrás deles, emplacando uma perseguição. A dupla pretendia um evento de encontro com ciganos que o tal ministro organizou, pois os cultistas pretendem invocar o tal Meta-Tempesta lá para provocar o extermínio dos ciganos numa tempestade. Após minutos de perseguição sem grandes ocorrências, os protagonistas conseguem chegar no ministro com os capangas logo atrás para avisar sobre a tal tempestade. Mas boa sorte convencer alguém do sobrenatural aí. Nikki, Mr. Minister, thank God. I'm sorry, Nikki. I'm in a bit of a rush. No statements now. You've got to warn people. There's a tornado, a giant tornado heading this way. Do me a favor. I would love to see you. Call me tomorrow. Você caiu na pegadinha do filme, Sr. Josh. Veio para a Romênia achando que ia filmar tornados e no final encontrou tudo quanto é absurdo, menos o que esperava. O ministro tenta fugir de helicóptero, mas os cultistas o descartam como papel higiênico após servir sua função de juntar todos os ciganos no local para morrer no Meta-Tempesta. Para alguém que cultua uma seita satânica, com certeza nunca ouviu falar no termo pacto com o diabo, onde o preço a pagar é sempre o que você não espera. Bem, tá aí o resultado. E devo dizer também que os próprios cultistas não conhecem o básico sobre desastres naturais, onde a regra número 1 em caso de tornados na região é não voe de helicóptero, onde terão altas concentrações de nuvens e ventos fortes, onde consequentemente detritos podem ser fatais para sua aeronave. E o Meta-Tempesta desce furiosamente na direção dos ciganos que procuram se abrigar onde podem nos antigos prédios. We are not safe from Meta Tempesta. Unless... Yes, you are the one.
Ah, sim, aquela conversinha de ser escolhido é o fato dele ter o amuleto que serviria, segundo a lenda, para acabar com o Meta-Tempesta. Como exatamente ele tem que usar o amuleto para isso ocorrer? Tanto eu quanto ele não temos a mínima ideia como, porém vai tentar de qualquer forma parar os tornados. Mas o ministro, apesar de abandonado pelos cultistas, está disposto a não deixar nosso herói impedir o Meta-Tempesta e sai na porrada com ele. Se for para morrer, que seja pelo menos com uma boa briga. Acho engraçado como os tornados neste filme nunca fazem os personagens girarem doidamente como ventiladores ligados e apenas os levita levemente como se fosse uma zona de gravidade zero. Os personagens enxergam numa boa ao seu redor, não sofrem enjoos ou ficam confusos. É como se os personagens estivessem num chroma key tranquilamente fazendo a cena sem nenhuma tempestade. É tipo isso porque obviamente é e nem se esforçam para parecer que não é. E sabe-se lá como, a mera presença do Josh com o amuleto no pescoço do nada desarma os tornados todos e a ameaça do Meta-Tempesta é anulada, sem mais nem menos, com o ministro sendo levado para o além junto com os tornados. Por quê? Não pergunte! Estou tão confuso quanto você nessa bagaça. Com todos os ciganos salvos, Josh deixa o amuleto anti-tornados com a cigana do tarô e vai embora com sua parceira em busca de sua próxima aventura, enquanto se dá conta que faltou fechar a última ponta solta do roteiro da carta diamante do tarô que não se concretizou até o final do filme. Mas chega desse filme que nem ele mesmo se aguenta e subiu os créditos para não estender essa bagaça. Quando eu disse que esse era um filme de desastre diferenciado, você achou que eu estava brincando, né? A diferença é que mal dá para classificar como filme desastre. Tirando o início e a sequência que é um sonho, as outras situações com tornados são sobrenaturais e ainda assim completamente mal feitos, onde as vítimas dos tornados parece que foram sugados por campos antigravitacionais em vez de redemoinhos de ventos a centenas de quilômetros por hora. Como filme de desastre é um fiasco, mas como filme investigativo é um porre chato do cão com trama inventada da cabeça louca de um roteirista que provavelmente veio do mesmo asilo deste filme, e não à toa, com apenas mais um filme escrito no repertório para depois sumir no anonimato. E não vou aporrinhar o diretor Alei Jakubowicz, pois ele é mais conhecido por ser editor de filmes. Tanto é que ele só tem esse e mais 2 filmes como diretor no currículo. Mas ainda que fosse competente na direção, com uma história maluca dessas, não teria muito milagre que ele poderia fazer fora cobrar por melhores defeitos especiais. E se como filme de desastre e investigação paranormal é um fiasco, a ação também deixa a desejar. Só surpreende mesmo é um cameraman lutar tanto quanto um agente secreto disposto a encarar sozinho os marginais para salvar os outros e se garantir na pancadaria. Ah, peraí! Ele foi um dos agentes em Matrix? Tá explicado. Fora isso, não surpreende que essa franquia não tenha passado desse ano com um bagaço translocado desse para fechar com chave de horror. E sabe
de uma coisa? Depois de assistir essa desgraça aqui, estou considerando ser menos desastroso morar nos Estados Unidos, apesar de todos os seus desastres naturais. E sabe por quê? Pois quando acontece um desastre lá, pelo menos eu posso compreender as razões de por que eles acontecem, ao contrário desse filme miserável aqui. Até a próxima!